Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dê uma olhada aqui para a cruz de Cristo. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O tema da nossa pregação é: aonde está a glória? É uma pergunta. Vamos lá? 1, 2, 3. Abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 19, versículo 1. Êxodo, capítulo 19, versículo 1. Êxodo capítulo 19, versículo 1. Aonde está a glória? Amém? No terceiro mês depois da sua saída do Egito, naquele dia, os israelitas entraram no deserto do Sinai. Tendo partido de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Ali se estabeleceu Israel em frente ao monte. Moisés subiu em direção a Deus e o Senhor chamou-o do alto da montanha nesses termos: Eis o que dirás à família de Jacó, eis o que anunciarás aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos tenho trazido sobre asas de águia para junto de mim. Agora, pois, se obedecerdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Tais são as palavras que dirá aos israelitas. Veio Moisés e, convocando os anciãos do povo, comunicou-lhe a palavra do Senhor que lhe ordenara repetir. E todo o povo respondeu a uma voz: faremos tudo o que o Senhor disse. Moisés referiu ao Senhor as palavras do povo. Então o Senhor lhe disse: eis que me vou aproximar de ti na obscuridade de uma nuvem, a fim de que o povo ouça quando eu falar, e para que também confie em ti para sempre. E Moisés referiu as palavras do povo ao Senhor, o qual lhe disse: vai ter com o povo e santifica-o hoje e amanhã. Que lavem as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque depois de amanhã o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Fixarás ao redor limites ao povo e lhes dirá: guardai-vos de subir ao monte ou de tocar a sua base. Se alguém tocar o monte, será morto. Não se lhe tocará com a mão, mas ele será apedrejado ou perecerá pelas flechas. Homem ou animal não ficará vivo. Quando soar a trombeta, somente então subirão eles ao monte. Moisés desceu no monte para junto do povo e o santificou, e lavaram as suas vestes. Em seguida, disse-lhes: estáis prontos, para depois de amanhã não vos aproximeis de mulher alguma. Na manhã do terceiro dia, houve um estrondo de trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobria a montanha, e o som da trombeta soou com força. Toda a multidão que estava no acampamento tremia. Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus,
e pararam ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio das chamas. O fumo que subia do monte era como uma fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. O som da trombeta soava ainda mais forte. Moisés falava e os trovões divinos respondiam-lhe. O Senhor desceu sobre o cume do monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte. Moisés subiu. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Irmãos, para esta pregação em particular, eu quero fazer um trato com você. Ao longo da pregação, normalmente, quando alguma palavra mexe conosco, toca o nosso coração, já existe uma reação natural nossa, em concordância, em vibração, àquilo que está sendo ministrado. Então, nós aplaudimos a palavra que está sendo ministrada. Então, o que eu queria pedir para você, especificamente nesta pregação, que em momento nenhum da pregação você aplauda, mas se houver em você alguma reação de concordância, de vibração, apenas diga glória a Deus, amém? Eu não tenho problema com palmas, a questão não é essa, mas é por conta do sentido da pregação que será ministrada nesse momento. Então, todas as vezes que você tiver algum tipo de reação, diga somente glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Isso, Deus seja louvado. Eu vou falar um pouquinho sobre a glória de Deus. E enquanto eu orava para poder preparar esta pregação, Deus trazia alguns direcionamentos ao meu coração, porque embora seja um assunto que se fala muito sobre, e se compõe muita canção sobre este mesmo assunto, nós não conhecemos, nós não compreendemos como que a glória de Deus se dá, acontece, manifesta ao longo dos tempos e principalmente nos dias atuais. Uma coisa é nós cantarmos sobre a glória de Deus, fazermos alguma pregação falando sobre a glória de Deus. Outra coisa é nós compreendermos isso e a partir de uma compreensão bíblica, nós entendermos esse manifestar divino sobre a terra e sobre o ser humano. Porque nós não podemos falar sobre a glória de Deus ou cantar sobre a glória de Deus sem que esta se manifeste e uma vez se manifestando gere em nós temor, tremor e uma mudança de vida que seja muito profunda. A glória de Deus, a palavra no seu original é kavod, e a tradução que eu mais gosto de kavod é peso. Glória está relacionado com honra, glória está relacionado com esplendor, glória está relacionado com magnificência, glória está relacionado com a face do eterno, mas eu gosto dessa expressão, peso. Quando nós lemos sobre a glória de Deus na Bíblia Sagrada, nós vemos ela se manifestando através do fogo, nós vemos ela se manifestando através de uma nuvem espessa, nós vemos ela se manifestando através de um esplendor divino. Então, ao longo dos textos sagrados, nós vemos essa glória de Deus sendo manifestada de maneira diferente no decorrer do tempo. Associamos a glória de Deus a uma fumaça, associamos a glória de Deus ao soar de uma trombeta, associamos a glória de Deus com um monte que treme enquanto a nuvem da glória de Deus desce e se estabelece sobre ela. Então, quando nós falamos sobre a glória de Deus, precisamos entender que ela se manifesta ao longo dos textos sagrados de forma diferente. E é esse assunto que eu quero tratar com você, sobre a kavod, sobre a glória de Deus. E eu queria falar com você hoje sobre os 10 períodos biblicamente relacionados à glória
de Deus. O primeiro período que eu quero tratar com você é a glória que ela é no primeiro momento desconhecida. O que é a glória de Deus? Quando lemos Êxodo capítulo 3, nós percebemos Moisés em uma experiência divina extraordinária, onde ele apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, que era sacerdote de Madiã. E a Bíblia diz que um dia em que ele conduzia as ovelhas para além do deserto, ele tem uma experiência extraordinária. O que é que Moisés vê? A Bíblia diz que ele vê uma sarça que arde, mas não se consome. Moisés era um cientista, um homem intelectual, aprendeu a ciência do Egito. Há uma curiosidade em Moisés em saber por quê que aquela sarça que está pegando fogo, ela não se consome. Claro, Moisés já havia visto fogo antes, até mesmo no deserto. Mas a questão para Moisés é, o fogo que toca aquela sarça, não é capaz de fazer com que a sarça seja consumida pelo fogo. Então a Bíblia diz que Moisés está dizendo, eu vou me aproximar para contemplar porque a sarça não se consome. Ele diz, eu vou contemplar esse extraordinário espetáculo, ou seja, antes da aproximação, já existe uma constatação de Moisés, aquilo que eu estou vendo, aquilo que está diante de mim, que eu não sei identificar o que é, eu já posso antecipar em dizer que é um espetáculo. Deus cria este cenário para poder atrair a atenção de Moisés. Deus faz com que uma sarça no meio do deserto pegue fogo, para que Moisés possa se aproximar. E quando Moisés está se aproximando daquela sarça, a Bíblia diz que Deus fala em meio à sarça, dizendo a Moisés, 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 não te aproximes aqui, porque a terra que tu estás é uma terra santa. A Bíblia diz que Moisés tirou ali a sandália dos seus pés, ouvindo a voz de Deus, ele ocultou o seu rosto e não ousava olhar para Deus. O que está acontecendo? Moisés está ocultando a sua face daquele esplendor, daquele fogo, daquela voz que se revela na sarça, no meio do deserto, porque ele identifica que é a glória de Deus que se manifesta sobre a terra. O que está acontecendo no texto? Deus está manifestando a sua glória, que nesse primeiro momento ela é uma glória desconhecida, para poder atrair a atenção de Moisés, para poder conferir a Moisés uma missão. E diante da sarça, diante do espetáculo, Moisés esconde o seu rosto, porque ele não sabe direito o que é que está acontecendo. É um espetáculo, é misterioso, mas é algo desconhecido. Nesse primeiro momento, nós compreendemos a glória de Deus na terra, mas que ela traz um caráter desconhecido. No segundo momento, nós vemos a glória de Deus, que agora ela é prometida. Essa glória que é prometida, nós podemos pegar até um texto para ler, de Êxodo capítulo 19, versículo 9, que diz assim: Então o Senhor lhe disse, eis que vou me aproximar de ti, na obscuridade de uma nuvem, a fim de que o povo ouça quando eu te falar. Deus está dizendo agora para Moisés, em um segundo momento, que ele vai se aproximar de Moisés. É uma promessa, na obscuridade de uma nuvem, que é a glória de Deus. São Dionísio Areopagita diz assim, ele chama esse manifestar da glória de Deus de treva divina, ou seja, é Deus prometendo a Moisés que vai revelar a sua glória, aquela glória que ele teve contato em Êxodo capítulo 3, mas que na prática ele ainda não conhece. No primeiro momento nós entendemos a glória desconhecida. Em um segundo momento nós vemos a glória que agora ela é prometida. Em um terceiro momento agora nós vamos estar diante da glória de Deus, que ela é manifestada. Êxodo capítulo 29, versículo 16,
capítulo 19, versículo 16, diz assim: na manhã do terceiro dia, houve um estrondo de trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobria a montanha, e o som da trombeta soou com força. Toda a multidão que estava no acampamento tremia. Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e pararam ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio das chamas. O fumo subiu do monte, era como uma fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência ao som das trombetas. A trombeta soava ainda mais forte. Moisés falava e os trovões divinos respondiam. Agora nós vemos Deus manifestando a sua glória, não só diante de Moisés, mas manifestando a sua glória diante do povo. E diante de uma glória que é manifestada, nós vemos uma assembleia do povo de Israel contemplando esse espetáculo, como Moisés fez em Êxodo capítulo 3. É o povo que está diante da nuvem da glória de Deus que desce sobre o Sinai, e à medida que a glória de Deus ela vai descendo, o monte vai tremendo, e as pessoas elas vão ficando assombradas diante daquele acontecimento. E à medida que Moisés fala, a Bíblia diz que os trovões divinos, a voz de Deus respondia a Moisés, diante de uma glória que é manifestada. Nós temos duas atitudes: ou nós nos aproximamos para experimentarmos a glória que nos é manifestada, ou nós ficamos como telespectadores da graça de Deus. Ou a gente olha para a glória que desce, ou a gente observa a unção que envolve, ou a gente ouve o som das trombetas, ou dos trovões que ressoam, e olha para um espetáculo de Deus que se manifesta sobre a terra, e esta glória gera em nós, muitas vezes, um assombro muito grande, que nós temos medo de nos aproximar. Infelizmente, existem muitas pessoas que no seu relacionamento com Deus, eles são apenas telespectadores, ou seja, são pessoas que vão viver a sua vida inteira na igreja com uma espiritualidade rasa, fraca, pequena, limitada. Ou seja, são pessoas que nunca ousarão ir além daquilo que estão vivendo. Por quê? Porque ficam apreensivas, porque ficam amedrontadas, porque tem muita resistência. Mas quando a glória de Deus se manifesta e o trovão de Deus faz ressoar sobre a terra, é a voz do Eterno dizendo e nos convidando para um momento de intimidade, aonde Deus espera que você saia da condição de telespectador, para que você seja envolvido pela glória de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta tarde. Deus vai te tirar de um cenário de telespectador e vai te colocar em um ambiente aonde você vai ser envolvido pelo esplendor da glória de Deus, que continua se manifestando sobre a terra. Saia da condição de quem assiste passivamente o Deus que se manifesta e quer com seu povo relacionamento. Chega de ficar assistindo, chega de ficar como telespectador. Deus não manifestou a sua graça para se exibir para o povo. Deus não manifestou a sua graça para que Israel contemplasse de longe o seu poder. Deus não manifestou a sua glória sobre a terra apenas para poder subjugar o povo e nos colocar em uma condição de inferioridade, não.
é um convite de Deus para elevarmos a nossa espiritualidade, porque a ideia de subir o monte é essa: quanto mais você sobe a montanha, mais longe da terra você fica, e mais perto do céu você chega. É Deus te tirando de um cenário de limitação espiritual e te colocando em patamares sobrenatural. Deus quer tratar com você neste final de semana, para que você compreenda a glória do eterno, não como quem assiste, mas como quem recebe e é envolvido por ela. Glória a Deus, glória a Deus. Se Deus nos chama, se Deus nos convoca, se Deus chama a nossa atenção, se for preciso Deus colocar uma sarça ardendo novamente para poder chamar a tua atenção, Ele vai fazer. Mas qual é o nosso problema? É a comodidade do costume, da superficialidade, da mesquinhez, da nossa espiritualidade. Nós não temos coragem de ir além como Moisés foi, e quem não vai além fica no natural, mas quem vai além chega ao sobrenatural. Deus quer tratar com você hoje. Deus quer te envolver na sua glória hoje. Ela é desconhecida, ela é prometida, ela é manifestada. E agora em Êxodo capítulo 24, versículo 15, a glória de Deus agora ela é experimentada. A gente vai usar um pouquinho de Bíblia hoje. Capítulo 24, versículo 15 diz assim: Moisés subiu ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, que ficou envolvido na nuvem durante 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do seio da nuvem. O Senhor chamou Moisés do seio da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor tinha o aspecto de um fogo consumidor sobre o cume do monte. Moisés penetrou a nuvem e subiu a montanha. Ficou ali 40 dias e 40 noites. Ah, irmão, o povo olha e vê a nuvem, vê o tremor da terra, vê os trovões, os relâmpagos. O povo está amedrontado e apreensivo, por mais que exista um limite de onde o povo ainda não pode passar. Mas e Moisés? Moisés ouvindo a voz de Deus que diz: filho, sobe. Moisés vai subindo, o monte continua tremendo, e Moisés está subindo, os trovões continuam cortando, e Moisés está subindo, e ele vai subindo e sumindo no meio daquela nuvem, e Moisés ele é envolvido pela glória de Deus. Ah, irmão, se nós vivêssemos no nosso momento de intimidade com Deus, de espiritualidade com o Senhor, na oração que nós fazemos, e nós fôssemos em direção a Deus que nos chama, a ponto do desejo do nosso coração é ser envolvido pela glória de Deus. Isso não se consegue rezando sem vontade, sem desejo, sem intenção reta no coração. Nós precisamos romper com algumas condições que nós insistimos em carregar. Nós precisamos ter o desejo de nos aproximar ainda mais de Deus, para poder penetrar
mostrar os seus mistérios e sermos envolvidos pela glória de Deus. Mas aí a gente diz: não, mas eu sou falho, eu sou pecadora demais, eu sou muito limitado, eu sou incapaz, eu sou apenas um miserável. Mas quem sou eu para viver tamanha experiência? Mas quem sou eu com os pecados que eu cometi, com as transgressões que eu fiz, com os erros, com as minhas misérias? Quem sou eu para ir em direção a Deus e ser envolvido pela glória do Senhor, meu irmão? Do mesmo jeito que você tem as suas misérias, Moisés tinha deles. Moisés foi um homem que matou um homem no Egito e ocultou o seu cadáver. Era crime hediondo e ocultação de cadáver, é pelo menos 30 anos de prisão que Moisés pegaria. Moisés já era um homem de idade avançada, Êxodo capítulo 3, ele tem 80 anos, ele é um assassino, alguém que ocultou o cadáver, alguém que tem crise de identidade, porque viveu os primeiros 40 anos da sua vida sem saber se ele abraçava o povo hebreu ou abraçava o povo egípcio. E mesmo nos conflitos internos de Moisés, em uma vida de pecado, de crime e ocultação de cadáver, Deus está dizendo para Moisés: filho, eu quero ter intimidade e comunhão contigo, porque a minha graça, a minha glória, o meu poder, o meu esplendor é maior do que as misérias que você carrega. Então não venha dizer que você é fraco demais, limitado demais, miserável demais, porque a glória de Deus está acima dessas condições. Eu estou te dizendo que independente da tua miséria e do teu pecado, existe uma voz que brada do céu, dizendo: sobe para a minha presença. Sobe. A ideia é subir. Sobe. Moisés subiu, foi envolvido pela glória de Deus, 40 dias e 40 noites. Charles, o que aconteceu em 40 dias e em 40 noites? Por mais que lendo e estudando, a gente aprende algumas coisas sobre o que aconteceu com Moisés nesse período. Eu ouso dizer a você que não me seria lícito te dizer. Por quê? Porque a experiência de Moisés foi de Moisés. Deus está reservando mais 40 dias para alguém que tenha a coragem de Moisés e subir para o sobrenatural. Aí você vai poder contar a tua história a partir de alguém que também foi envolvido pela glória do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Ser envolvido pela glória de Deus, a glória ela é experimentada e depois ela é desejada. Gente, Moisés teve um contato com a glória desconhecida. Como se não bastasse, para ele a glória foi prometida, subiu o nível. Como se não bastasse, a glória para Moisés foi revelada. E diante do que Moisés vê agora, a glória de Deus ela é experimentada, de manifestada a experimentada. Para alguém que experimentou a glória de Deus, para alguém que sumiu no meio daquela nuvem espessa, para alguém que falava e os trovões respondiam, para alguém que ficou 40 dias e 40 noites envolvido em uma glória tremenda sobre o Sinai, o que é que uma pessoa dessa pode querer mais? Ele tem o desejo da glória, é a glória desejada. Como assim, Charles? Quanto mais a gente se aproxima, quanto mais intimidade a gente tem, quanto mais Deus nos toca, mais a gente quer, mais a gente deseja. Aí Moisés vai dizer para Deus: Senhor, mostra-me tua glória. Moisés, eu vou passar diante de ti com meu esplendor. Você sobe sobre a pedra, e quando eu passar, estenderei as minhas mãos, te colocarei na fenda da rocha.
o meu esplendor vai passar, a minha glória vai se revelar, eu cobrirei a entrada com as minhas mãos, e quando eu passar, Moisés, você sai, e eu vou permitir com que você me veja por detrás, porque o meu rosto você não pode ver. Deus vai se revelando, vai revelando a sua glória para Moisés em partes. Primeiro você não conhece, agora eu te prometo, agora eu cumpro a promessa, ela é manifestada, e agora? Eu experimento, mas e agora? Não, agora eu desejo mais, eu quero mais, porque aquele que uma vez é envolvido pela glória de Deus, tem sempre mais o desejo de que essa glória possa envolvê-lo, ou seja, não é uma experiência única simplesmente, mas é algo que nós desejamos o tempo todo, de sermos envolvidos pela glória de Deus, pela graça de Deus. Agora, depois da glória ser desejada, a glória de Deus, ela é perdida. Me acompanhe no teclado. A glória de Deus é perdida. Israel entra em uma batalha com os filisteus, e nessa batalha Israel, mesmo levando para o combate a Arca da Aliança, eles perdem a batalha. Por quê? Por que perder uma batalha se a Arca da Aliança, a Aruna Kodesh, era onde Deus se revelava, se manifestava, e a glória de Deus descia sobre aquele utensílio, que revela sim a glória de Deus, a Kavod, mas também a Shekinah, a presença do Eterno. Como perder uma batalha tendo Deus à sua frente? O povo estava em pecado, a prostituição tomava o templo, o povo se distanciou de Deus, o sacerdote em vigor naquele tempo fechou os olhos para o pecado dos filhos, os filhos que se prostituíam na entrada da tenda de reunião, trazendo o pecado para o altar, trazendo o pecado para a casa de Deus, e são eles que vão levar esta arca para o combate, estando em pecado. E quando foram combater, perderam o combate. Nessa batalha, mais de 30 mil homens de Israel foi assassinado. Aquele que escapou voltou correndo e se colocou diante de Eli para poder dizer para Eli: olha, todos morreram. E Ofni e Finéias, seus 2 filhos, também morreu no combate. Quando ele recebeu essa notícia, o sacerdote Eli, ele estava sentado em uma cadeira, acima do peso, praticamente cego, com o impacto da mensagem, a cadeira tombou, ele bateu a cabeça em uma pedra e morreu. A esposa de Finéias estava grávida, e quando ela recebeu essa mesma notícia, ela entrou em trabalho de parto, chegou a desmaiar, porque ela recebeu a notícia da morte de mais de 30 mil homens de Israel, da morte do seu cunhado, da morte do seu marido, da morte do seu sogro. E quando ela se levanta do susto, entra em trabalho de parto, a criança nasce, e ela dá o nome para a criança de Icabote. Foi-se a glória de Israel. A glória de Deus, ela é perdida, porque a arca, ela é levada para a terra dos filisteus, e lá Deus vai ferir os filisteus. Então depois de 7 meses, é que eles vão devolver a arca, mas esta glória, ela foi perdida. Quantos de nós, irmãos, que no início não conhecíamos a glória, assim como Moisés, mas que a nós ela foi prometida, e você teve a sua experiência com Deus, e depois de prometida, ela foi manifestada,
E aí você foi vendo ao longo da tua caminhada a ação de Deus, o poder de Deus, os milagres que acontecem sobre a terra. Quanta coisa você não viu, de quantos momentos você já não participou de espiritualidade, aonde Deus fala, aonde Deus se manifesta. Quantas foram as vezes que a gente pode dizer: Deus agiu, Deus tocou em mim. E aí você experimenta a glória, aquela experiência marcante, profunda, que você teve com o Senhor, e isso fez com que você desejasse Deus ainda mais. Então você sai buscando a presença de Deus, em todos os lugares que você sabe, aonde a palavra vai ser pregada, as canções serão ministradas, encontros acontecerão. Sobe a montanha para rezar, se reúne com os irmãos. Mas aí alguma coisa acontece, a gente vai esfriando, diminuindo o ritmo, o pecado vai entrando, e a gente quer enfrentar as mesmas batalhas que a gente vencia, mas sem ter as mesmas condições que nós tínhamos antes. E aí chega um momento que você perde, chega um momento que essa glória, ela é tirada, ela é perdida. Quantos de nós, muitas vezes nos encontramos assim, a glória perdida, não tem mais desejo de Deus, não tem mais anseio pelas coisas do céu, não se emociona mais quando uma canção é ministrada, o teu coração não vibra quando a voz de Deus fala forte ao seu coração. A gente esfria, a gente se distancia. Quantos de nós exercemos cargos, ofício, função, ministério na igreja, mas não dá o mesmo resultado que dava antes, porque não tem glória, não tem glória, ela foi roubada, ela perdeu, desapareceu. E como nós nos encontramos agora? Só que a palavra diz que depois a glória do Senhor, ela é recuperada, que é o 7º período da glória de Deus. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 6, a gente vê essa glória de Deus, a arca do Senhor, que ela é devolvida pelos filisteus, porque Deus julgou aquele povo, eles foram feridos, com uma enfermidade muito forte, eles devolvem a arca do Senhor. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, essa glória, ela é transportada 2 vezes, a primeira vez de maneira indevida, aonde Davi vai buscar a arca do Senhor, mas que transporta de maneira errada, colocando sobre um carro de boi, e quando os bois tropeçam e a arca vai tombando, Osa vai colocar a mão para segurar a arca, ele é fulminado e morre. E a Bíblia diz que Davi teve medo de Deus e não quis levar a arca para sua casa, e que mandou para a casa de Obed-edom, e ela ficou lá por 3 meses e abençoou a família de Obed-edom. E quando Davi fica sabendo que Obed-edom não morrera, mas que foi abençoado, manda buscar a arca pela 2ª vez, mas agora de maneira correta. É a glória de Deus que agora está sendo transportado para a cidade de Davi. E no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, essa arca, ou essa glória, ela é transferida por quem? Por Salomão, por ocasião da construção do templo. Ela é levada para Jerusalém, e quando ela é levada para Jerusalém, encerram-se as festividades de inauguração do templo, a glória de Deus se manifesta novamente naquele lugar.
eu quero profetizar mais uma vez sobre a tua vida. Eu não sei o que aconteceu para que a glória que se manifestava sobre a tua vida, ela fosse perdida. Eu quero profetizar que a partir desse clamor de vitória, a glória do Senhor vai se manifestar mais uma vez sobre a tua vida. Glória a Deus. Se manifestar mais uma vez, é a glória que é devolvida, que é levada para o templo, e que a glória do Senhor se manifesta naquele ambiente diante do povo do sumo sacerdote. É a glória que é recuperada. Oitavo, a glória agora ela é escondida. Irmão, Ageu capítulo 1 versículo 8, ele fala da reconstrução, porque o povo já tinha sofrido com os exílios, com a Babilônia, com a destruição do templo, e ele chega dizendo: olha, subamos a montanha, vamos trazer madeira e iniciar um tempo de reconstrução. Então a ideia é de uma glória que foi escondida, por conta do povo que sofreu na Babilônia, por ocasião do pecado que aquele povo estava vivendo mais uma vez. A glória ela é escondida. Ageu capítulo 2 versículo 9, ele diz que o esplendor, ou que a glória da segunda casa seria maior do que o da primeira. Ele está falando de uma glória que já se manifestou no passado, que nesse momento ela não existe, mas que quando ela se manifestar novamente, ela sobrepujará, será maior do que a primeira. Glória a Deus. Malaquias capítulo 3, ele falando sobre o dia do Senhor, sobre o julgamento, ele diz assim, que ele vai enviar sobre a terra um mensageiro, é o próprio Deus dizendo, que vai vir alguém para preparar o caminho, para que a glória de Deus se manifeste mais uma vez, e que o esplendor da segunda casa, que será maior do que o da primeira, se manifeste no meio do seu povo. Ele vai enviar o mensageiro. Só que depois de Malaquias capítulo 3, até o livro de Mateus ali na nossa Bíblia, existe um período de aproximadamente 400 anos, aproximadamente, e existem alguns acontecimentos nesse período, e uma pergunta, que é o tema da nossa pregação. Nesses 400 anos pairou no ar uma pergunta: aonde está a glória? Que glória? Aquela que se manifestou no Sinai, que glória? Aquela da nuvem espessa sobre a montanha, que glória? Aquela que envolveu Moisés quando subia e os relâmpagos respondiam, que glória? Aquela que era escondida, que não havia sido revelada em Êxodo capítulo 3, aonde está a glória? Aquela que se revelava na Arona Kodesh, que glória? Aquela que fez Israel vencer batalhas, que glória? Aquela que se manifestou em Jerusalém no templo, aonde está a glória? Que os nossos pais experimentaram, que revela a honra e a grandeza de Israel, aonde está a glória de Deus, Fabiano? Que passou por etapas, por fases, até chegar nesse período, aonde agora ela será escondida pelo próprio Deus. E nesse período é marcado, existe um período de 400 anos aproximadamente, e períodos que marca este tempo, que alguns chamam de interbíblico, intertestamentário, por aí vai. Existem períodos aí. O primeiro período é persa, o segundo período é grego, o terceiro período é o período macabeu, e o quarto período é o período romano.
Mas no período grego existem subdivisões, porque existiam governos egípcios e sírios. O que está acontecendo? Neste intervalo de tempo, nesse período, o pecado se multiplica sobre a terra. Israel é influenciado por culturas pagãs, mas não é um tempo de silêncio absoluto de Deus, não. Por quê? Porque no meio desse tempo, que inicia com o período grego, e depois o período persa e depois grego, é marcado pelo período macabeu, ou os irmãos macabeus, aonde nós vemos que nesse tempo Deus ainda fala, onde nós vemos que nesse tempo ainda existe altar, ainda tem sacrifício, neste tempo, aonde essa pergunta aflora, ainda existem canções que são ministradas, irmãos, nesse tempo, ainda existe anjo descendo do céu, olha as batalhas dos macabeus, existe, nesse tempo, ainda existe consagração, porque Macabeu junta lá alguns jovens para subir a montanha e consagrar as armas ao Criador do mundo. Nesse tempo ainda a voz de Deus, ainda a locução interior, porque Macabeu quando desce, reúne o povo e diz: Deus me deu uma palavra, vitória de Deus, nós vamos para a guerra, mas vamos vencer. É um tempo que tem palavra, é um tempo que tem voz, é um tempo que tem altar, é um tempo que tem juízo, é um tempo que tem batalhas e que tem vitórias, é um tempo que ainda tem sacrifício, ainda existe orações, mas o que é que não tem? Glória. Charles, como assim? Ainda existe uma ação de Deus sobre a terra, ainda existe o mover de Deus sobre a terra, mas não da mesma forma que aconteceu outrora. Irmãos, desculpe a minha franqueza, a nossa geração é como se ela tivesse voltado no tempo e estivesse vivendo esse momento. Aonde está a glória de Deus? Nós temos pregadores, mas a pergunta é: aonde está a glória? Nos pregadores. Nós ministramos pregações, mas a pergunta é: aonde está a glória manifestada quando a pregação é ministrada? Ainda existem ministérios, canções e composições, mas a pergunta é: em todo esse exercício, aonde está a glória de Deus? É como se nós estivéssemos exercendo o nosso chamado, sem conseguir fazer com que a glória de Deus se revelasse sobre a terra, ou pelo menos fizéssemos que o povo identificasse aonde a glória de Deus está, porque a glória está escondida, porque tem altar, tem sacrifício, e como tendo altar e tendo sacrifício, padre, não tem glória? Tem glória. O problema é que as pessoas não sabem onde ela se esconde, é um mistério. Procura-se nas canções e não acham, procuram na coragem dos macabeus, são valorosos, mas não acham. Tem voz, mas eles não percebem. Está lá o altar e o sacrifício, mas o povo não consegue fazer com que as pessoas encontrem aonde está a glória de Deus. Deus escondeu com um propósito, ou melhor, com dois. Primeiro, para que você procure aonde está, onde é que ela está, aonde ela se escondeu. E para eu encontrar essa glória que foi escondida, eu preciso voltar para o secreto. Você está me entendendo? Para eu procurar essa glória que foi escondida, eu preciso voltar para a palavra. Por isso eu estou usando os textos bíblicos.
Para eu encontrar essa glória, eu preciso fazer renúncias, eu preciso confessar pecado, eu preciso reconciliar com Deus, eu preciso voltar às práticas devocionais. Aonde está a glória? Eu preciso voltar a subir a montanha para orar, eu preciso voltar a ir às vigílias, eu preciso voltar a orar como eu orava antes. Charles, o que você está fazendo? Eu estou procurando aquilo que Deus escondeu. Eu estou procurando o que Deus escondeu. Charles, por que Deus escondeu? Para que eu procurasse mais. Por que você precisa procurar mais? Porque quanto mais eu procuro, mais intimidade eu tenho. Mais intimidade eu tenho, porque nessa coisa de procurar, eu vou tendo intimidade, vai voltando o desejo dessa glória. Olha que interessante. Macabeus, esse período marcado pelo povo Macabeus, nós vemos a arca sendo mencionada pela última vez. E a gente vai para a Bíblia. Bora lá. Segundo livro dos Macabeus, capítulo 2, versículo 4. O escrito mencionava também como o profeta, pela fé da revelação, havia desejado fazer-se acompanhar pela arca e pelo tabernáculo, quando se dirigisse à montanha que subiu Moisés para contemplar a herança de Deus. No momento em que chegou, descobriu uma vasta caverna, na qual mandou depositar a arca, o tabernáculo e o altar dos perfumes. Encontrou uma caverna e mandou colocar a arca, o tabernáculo e o altar dos perfumes. Em seguida, tampou a entrada. Alguns daqueles que o haviam acompanhado voltaram para marcar o caminho com sinais. Ou seja, é tão precioso aquilo que a gente escondeu, que a gente tem que marcar para a gente conseguir voltar. Aí a Bíblia diz, mas não puderam achá-lo. Deus foi apagando os sinais. Você ia fazer um sinal, Deus ia e apagava. Não vai ser assim, assim está fácil. Eles iam marcando e Deus apagando os sinais, ou seja, eu vou esconder, porque aquele que achar vai ter que procurar muito. Não puderam achá-la. Quando Jeremias soube, repreendeu-os e disse que esse lugar ficaria desconhecido até que Deus reunisse seu povo e usasse com eles de misericórdia. Então revelará o Senhor o que ele encerra, e aparecerá a glória do Senhor como uma densa nuvem semelhante à que apareceu no tempo de Moisés. E quando Salomão rezou para que o templo recebesse uma consagração magnífica. Irmão, a glória só havia sido escondida durante um tempo. A pergunta é, aonde está a glória de Deus? Charles, ela foi colocada em uma caverna. Aonde está a caverna? Charles, ela foi tampada, foi feito sinais, mas desapareceu. Então o que é que cabe a nós? A procura. Procurar a Deus, desejar a glória, querer ser envolvido por ela e descobrir aonde ela está, como ela se revela sobre a terra. Depois que a glória é escondida, 9, a glória ela é revelada. Eu vou ler para você. Deus enviaria o seu mensageiro, disse o profeta. A glória foi colocada em uma caverna, fechada, e os sinais desapareceram. Mas o profeta disse que quando ela se manifestasse,
ia ser com aquela graça do Sinai, ou no templo, quando Salomão rezou e a glória desceu. Ou seja, será um acontecimento sobrenatural. Então existe um silêncio, a influência da cultura sobre o povo de Israel, existe alguns acontecimentos nesse tempo, mas aí chega um momento, no sexto mês, o arcanjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo lhe disse: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar o que significava semelhante saudação. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito do Senhor descerá sobre ti, e a força do Altíssimo envolverá com a sua sombra, porque o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Israel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no sexto mês aquela que é tido por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Charles, o que isso significa? A gente descobriu a glória? Ainda não. Mas a gente descobriu aonde está a caverna que leva dentro de si a glória. O primeiro passo é descobrir aonde está a caverna, que coube na caverna o tabernáculo, a arca e o altar dos perfumes. Porque se nós descobrirmos aonde está a caverna, a gente descobre aonde está a glória. Vamos para a Bíblia. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todo que cresce por meio dele, todos que crescem por meio dele, não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O verbo era a verdadeira luz, que vindo do mundo iluminava todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Repito, e vimos a sua glória. E a glória que o Filho único recebe do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: eis aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existe antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Eu vou traduzir para você. O problema de esconder a glória é o pecado. O problema de não termos acesso à glória é a iniquidade, é a concupiscência.
São as nossas más inclinações, as abominações que nós cometemos, o distanciamento de Deus, a frieza espiritual, a incoerência entre a vida vivida na prática, aquilo que nós dizemos, as nossas palavras, a inconsistência na nossa caminhada. Essa glória ela é escondida, e sempre foi assim. A gente vê desde o início, Adão e Eva vão lá e pecam. Deus desce como de costume a hora da brisa da tarde. Deus chama Adão e Eva. Eles estão escondidos por detrás das árvores, porque o pecado trouxe vergonha. E depois do diálogo de Deus com os transgressores, Deus vai fazer algo que é compreendido como uma espécie de Deus ensinando o homem a sacrificar. Porque Deus pega a pele de um animal para poder fazer para Adão e Eva roupas, vestimentas. Então essas vestimentas feitas com pele de animal, que é para poder cobrir o homem, agora a nudez, ela é sinônimo de pecado, e o pecado ele precisa ser coberto. Um sacrifício é feito, a pele do animal é tirada, e é feita uma vestimenta para colocar no homem. Em hebraico, isso se chama capará. Capará, a sua tradução é cobertura do pecado. Qual é a ideia do corban, do sacrifício em todo o Antigo Testamento? Uma vez que o homem peca, que ele transgride a lei, quer reconciliar com Deus, o inocente precisa morrer no seu lugar. Precisa de um cordeiro, um macho puro, sem mancha. Tem que ser colocado sobre a pedra que simboliza um altar. Você vai colocar uma mão sobre o seu peito, outra sobre o cordeiro, e fazer uma oração de transferência de culpa. Vai ferir o animal, derramar o sangue, para que você possa se reconciliar com Deus. Esse sacrifício, ele tem um caráter, capará, vai cobrir o pecado. O homem agora, com um pecado que está encoberto pelo sacrifício, pelo corban do Antigo Testamento, ele só pode se relacionar com Deus até um certo ponto. É por isso que quando Moisés diz assim: mostra-me tua glória, só o rosto que não dá, Moisés, porque o homem que você matou está só encoberto, o cadáver que você escondeu está só encoberto, tem um limite, daqui você não pode passar. Só que aquele que viria, a glória da segunda casa, que é maior do que a da primeira, o mensageiro que é João Batista, que veio preparar o caminho, ele vai descortinar isso. Quando Jesus desce ao Jordão para poder ser batizado, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira, não cobre, que tira o pecado do mundo. O que João está dizendo, a glória da segunda casa, ela não poderia ser revelada, porque o pecado no homem estava só encoberto. Mas agora apareceu alguém que não veio para cobrir pecado, apareceu alguém que veio para tirar o pecado do mundo. E a partir da revelação do Cristo, a glória de Deus pode ser manifestado sobre a terra mais uma vez. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É a glória revelada. E por último, tem a glória ministrada. É o décimo período da glória. Vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Se me é possível, pois, alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, permanecendo unidos, tende o mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Nada façais por espírito de partido ou de vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tenha em vista não seus próprios interesses, e sim os dos outros. Dedicar-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus.
sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a nossa condição de escravo, e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como um homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Esta glória agora será manifestada. E eu encerro lendo o último texto para você compreender esse primeiro. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 5, versículo 11. Vamos lá. Se essa mensagem for além daqui, porque muita coisa vai para as mídias sociais, se Deus seja louvado por isso, eu quero dar um alerta a todos os meus irmãos em Cristo, os que estão aqui e que ouvirão isso posteriormente. A gente precisa entender por que Deus não manifesta a sua glória, o que é que está acontecendo. Nessa última fase, a glória agora ela precisa ser ministrada, porque ela foi escondida, ela foi revelada, ela foi experimentada, ela foi manifestada, mas ela precisa ser ministrada. Ministros, homens e mulheres que ministrem sobre a terra a glória de Deus. O texto diz assim: os sacerdotes saíram do santuário. Todos os sacerdotes presentes tinham tomado parte na cerimônia, sem observar as ordens de classe. Escuta isso aqui. Eu amo a Bíblia. E todos os levitas cantores. Irmão, desculpa, mas é que todos os levitas cantores, Asaf, Emã, Editum e seus irmãos, vestidos de linho fino, santidade, colocados a leste do altar, o lugar adequado, tocavam símbolos, cítaras, harpas, acompanhados de 124 sacerdotes, comunhão com a igreja, e tocavam trombetas. Quando os tocadores de trombeta e os cantores se uniam para celebrar em uma mesma sinfonia, quando se uniam para celebrar em uma mesma sinfonia o louvor do Senhor, no momento em que faziam ressoar o som das trombetas, dos símbolos e de outros instrumentos de músicas com este hino: louvor ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. Nesse momento o templo se encheu de uma nuvem tão espessa, que os sacerdotes não puderam permanecer ali para exercer sua função. A glória do Senhor enchia a casa de Deus. Charles, o que foi que fez com que a glória enchesse a casa de Deus? Aqueles que ministram a glória de Deus sobre a terra faziam em uma mesma sinfonia. Eram homens diferentes, caráter diferente, personalidade diferente, instrumentos diferentes, ministério diferente, mas a Bíblia diz que o que atraiu a glória de Deus foi homens tão diferentes conseguir exercer o santo ofício em uma mesma sinfonia. É no mesmo tom, é com o mesmo propósito, é com a mesma vontade
vontade, é com o mesmo desejo. Não adianta, você está no lugar certo e na hora certa, se a intenção, se o propósito for errado. Uns chegaram aqui porque querem emprego, não vai dar certo. Outros chegaram aqui porque querem cura física, não vai dar certo. Outros vieram aqui para ver amigos, não vai dar certo. Cada um veio com o lugar certo, na hora certa, mas com um propósito diferente. O que Deus quer fazer conosco, com a sua igreja, nesse final de semana, nos ensinar a funcionar em uma mesma sinfonia. Quando nós invocarmos a Deus, clamarmos o Senhor, ministrarmos pregações, cantarmos hinos espirituais, orarmos pelas pessoas, e o nosso propósito for salvação de almas, você vai ver a glória descer, inundar o ambiente, a ponto de nós não conseguirmos exercer o santo ofício, porque a glória de Deus desce quando o tom da nossa oração é um só, no mesmo tom, na mesma sinfonia, no mesmo tom. O problema não está nos ministros, ou melhor, o problema está nos ministros, nas ministrações e no propósito errado. Se eu endireito o ministro, eu endireito a ministração, e se o objetivo do povo for a glória de Deus, a glória se manifesta. Talvez você veio aqui porque você goste de algum pregador específico, porque o ministério de alguém influenciou na sua vida. Deus seja louvado, mas é a intenção errada. Qual é o propósito correto? Eu estou indo no clamor de vitória, porque o meu objetivo é ser envolvido pela glória de Deus que vai descer naquele lugar. Deus está nos chamando hoje a fazermos parte de um coral celestial. Deus está nos chamando para fazermos parte de um coral celestial, e neste coral celestial que você está sendo convocado, o seu professor, ou os nossos professores, serão os anjos de Deus. Esses anjos vão trabalhar a nossa afinação e vão nos dar um repertório apropriado para a ministração. Aqueles anjos de Isaías capítulo 6, naquela visão sobrenatural, que cantavam: santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. Serão eles que nos darão neste coral uma aula de canto sobrenatural. Serão eles que vão revelar a nós qual é o repertório a ser cantado, ministrado, para que a glória de Deus desça novamente sobre a terra. Todos nós que estamos aqui, se queremos a glória de Deus, nós precisamos hoje de um metrônomo espiritual. O metrônomo é aquilo que vai estabelecer padrão. A nossa vida, ela precisa de padrão, ela precisa de conduta. Quando temos padrão nesse metrônomo espiritual, vai colocar ritmo sobre a nossa vida. Todos nós que estamos aqui precisamos passar pelo diapasão de Deus para trazer afinação para as nossas ministrações. Meu irmão, eu não sei se você entende o que eu estou pregando para você neste momento, mas eu já posso ver um luthier vestido de branco, que é Jesus Cristo, entrando neste lugar para poder te consertar, para poder te formar, para poder te modelar, para que a glória de Deus se manifeste sobre a terra. E para encerrar, existe um maestro com uma batuta na mão, chamado Espírito Santo de Deus. É Ele
quem vai dirigir a orquestra, é Ele. Quem vai dirigir o coro, é Ele. Quem vai dar o tom da canção. Solte a sua voz, solte a sua voz e deseja a glória, deseja a glória, deseja a glória, deseja a glória. Ralabassore de balabás, aralabassore de balabás, oh labassé, erelebassore olobás, erelerabassore elebás, orelerandas. Solte a sua voz, vai, é você agora. Solte a sua voz, adore a Ele, adore a Ele, deseja a glória, deseja a glória. A glória da segunda casa de nome é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele está aqui. Este é o coro espiritual, este é um coro espiritual em uma mesma sinfonia. Vai, em uma mesma sinfonia, em uma mesma sinfonia.